Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos refletir um pouquinho nesse texto aqui. Obviamente, nós não vamos fazer a exposição como comumente fazemos. Nós vamos tirar algumas observações e fazer algumas aplicações. Vamos ler alguns versículos aqui desse texto, depois nós fazemos uma oração. Hebreus 4. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar. Santo Deus, nós nos achegamos à presença do Senhor. Talvez não com o temor que deveríamos. Talvez ainda anestesiados pela noite, talvez ainda não atentos por causa da manhã, mas à medida que o Senhor falar ao nosso coração, que nós temamos profundamente, ó Deus, que nós possamos ser assaltados de forma vigorosa por todo o poder descrito nesse breve trecho das Tuas Sagradas Escrituras. Sejamos sacudidos e abalados profundamente, de forma aterradora, ó Deus, pelo fato de que não conseguimos esconder nada da Tua mente. Não conseguimos erigir no nosso coração uma muralha que seja impenetrável para a Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor da glória, ó Pai que discerne pensamentos, ó onisciente Deus, fala conosco poderosamente. Que o Teu consolo esteja conosco, ó Deus, e que a Tua exortação nos convença para Ti, para o nosso próprio benefício e não para a nossa perdição. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma verdade aterradora naquilo que nós enxergamos nas Sagradas Escrituras. Esse trecho ele parece colocar algumas contradições diante de nós. Porque ao mesmo tempo que a palavra é viva e eficaz, ao mesmo tempo que isso acontece, ao mesmo tempo que ela revela corações, ela revela pensamento, o que naturalmente nós poderíamos observar diante disso é que haveria temor e obediência, mas não é isso que acontece. Há desobediência, apostasia e queda. E isso é aterrador, porque ou nós observamos que nós não entendemos a palavra direito, ou que ela não é viva e eficaz, ou que ela não é discernível, ou nós não entendemos isso, ou nós somos aqueles que realmente conseguimos erigir uma muralha capaz da palavra de Deus não penetrar. E é isso que a desobediência faz. A desobediência torna essa palavra, que é afiada, cega, não cortante. Imagine porque esse trecho termina diante de quem nós seremos colocados. Aquele diante de quem nós prestaremos contas. A nossa ignorância, aqui ignorância, diga-se de passagem, faz referência a um ato voluntário e intencional de não ouvir a palavra de Deus. A nossa obstinação, a nossa desobediência nos faz pensar que a palavra de Deus não é tão viva e eficaz
quanto as Sagradas Escrituras dizem que ela é. O que é mais penetrante do que aquilo que é descrito aqui nessa palavra, irmãos? O que é mais pungente e cortante do que aquilo que é descrito aqui nessa palavra? Se nós observarmos um texto aqui, nós vamos correr os olhos, paramos aqui nos primeiros 3 versículos e já ficamos um pouco temerosos, porque, na verdade, muitos se colocam diante da palavra de Deus sem temor e na mais absurda resistência. Parece que nós achamos que podemos domesticar a palavra de Deus, nós podemos tornar um grande leão voraz num gatinho, num bichinho de estimação, em que ele não morde, em que ele não fere, em que os seus dentes são de borracha. Parece que nós domesticamos a palavra de Deus, apontando para ela aquilo que ela deve cortar, aquilo que ela deve expor. E, na verdade, nós não somos honestos o suficiente, porque se nós fôssemos honestos o suficiente, nós não contenderíamos com os veículos que manuseiam a palavra de Deus, com as mãos que manuseiam a palavra de Deus, nós contenderíamos somente com a palavra de Deus. Eu te odeio, Deus, por revelar-me a mim. Eu te odeio, Deus, porque é grosso. Eu te odeio, Deus, porque és irado. Eu te odeio, Deus, porque tu me mostras um lado de mim que eu não quero e aquilo que me faz ter raiva, por isso eu te odeio, Deus. Mas nós somos muito covardes para isso, nós não fazemos isso. E então nós contendemos com as mãos que manuseiam a palavra de Deus. E aí nós buscamos mãos de veludo, que faz com que a palavra de Deus escorregue das nossas mãos. Nós escolhemos mãos cheias de sebo, cheias de gordura, para a palavra de Deus não ser manuseada com tanto vigor e intensidade. E quando nós não queremos temer, nós simplesmente condenamos as mãos que seguram a palavra de Deus. Não é assim que nós fazemos? É assim, é por isso que com tanta facilidade nós mudamos de igreja e falamos mal dos pastores. Aquele pastor é muito duro. Nós fazemos isso com os irmãos. Na verdade, não importa como nós façamos isso, nós sempre vamos sair como vítimas em algum sentido. Sempre. Sempre nós vamos sair. Porque isso vem desde o Éden, foi a mulher que tu me deste. Faz parte do pecado original. Mas isso por causa da dureza do nosso coração. Observe que o texto diz, ele diz, olha para os exemplos, olha para aqueles que não entraram, olha para o passado, olha para a história do povo de Deus, aqueles que não entraram, aqueles que caíram, versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciados. Então, observe como a palavra de Deus é descrita aqui, promessas, boas novas, palavra. É assim que é descrito aqui, aqueles a quem foi anunciado. Não é porque não ouviram. A ignorância não é uma desculpa, mas é claro que nós temos toda uma eloquência para forjar isso, mas o grande ponto é que nós não tememos. Nós adestramos a palavra de Deus e a tornamos um gatinho que nós gostamos de acariciar. Não é isso que nós fazemos, seja naquela caixinha de promessas, seja em versículos aleatórios, seja quando nós não queremos ler a palavra de Deus de capa a capa, então nós vamos ler os Salmos, ou então vamos ler algum livro que nos agrada mais, que traga mais regozijo, mais graça ao nosso coração, e nos apegamos apenas em algumas partes, aquelas promessas, aquelas passagens que falam do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, selecionamos, e nós fazemos isso de forma tão dura, tão absurda, porque nós escolhemos as partes dessa espada afiada de 2 gumes que toque o nosso coração, nós escolhemos. Nós achamos que cortar não dói, nós achamos que penetrar não dói, nós achamos que simplesmente nós podemos ser furados, perfurados, machucados,
sem ficarmos conduídos. Mas tudo isso, irmãos, porque simplesmente nós não tememos, nós não entendemos o que é a viva palavra de Deus, nós não percebemos a sua eficácia. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos ser gerentes eficazes, supervisores eficazes, funcionários eficazes, mas quando nós aplicamos isso à palavra de Deus, nós não achamos tão vigorosa assim. Nós não achamos tão poderosa assim. E o grande problema é porque nossa própria estutícia nos engana, nos leva ao erro. Nós julgamos que a palavra de Deus pode bater em nós e simplesmente voltar vazia, simplesmente não exercer o seu poder. Entenda, a palavra de Deus em sua eficácia não diz respeito somente à salvação. O próprio texto diz, não diz? Alguns não entraram por causa da desobediência. E esses são testemunhos de quê? Da absurda dureza do coração, cuja palavra não penetrou. Olha o quanto isso coloca-nos diante de Deus com amontoado de provas contra nós, já que Ele mesmo descreve que a palavra dele é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada, e simplesmente em alguns corações ela não penetra. Como é possível? Como é possível ela cortar-nos e nós ficarmos irados e não contristados? Como é possível a palavra de Deus ferir-nos e nós não ficarmos abatidos e humilhados, e sim irados? Como é possível, irmãos? Como é possível contender com Deus? É claro que nós buscamos álibis para isso. É claro, nós buscamos álibis e nós partes podres da igreja que toda igreja tem. Basta nós concentrarmos nosso olfato aqui um pouquinho, nós vamos sentir os odores. Toda igreja tem. Nós entendemos isso. Essa é a relação viva do povo de Deus ao longo da história. Sentir odores, ver mazelas, perceber máculas. Nós temos 2000 anos de história. Se for contar o povo de Deus da antiga aliança, nós temos mais milhares que atestam contra nós que não faz sentido agir assim. Não faz sentido nos desculpar apontando a estutícia de outros, o pecado de outros, a sujeira de outros. Mas ainda assim nós tendemos a fazer isso, porque nós não tememos. Nós não tememos as provas que acumulamos. Entenda, se você observar o texto, todas essas provas são interiores. Todas. Aqui não foi falado de nenhuma ação latente exterior, mas toda a produção do coração. Toda a produção do coração. A desobediência, a obstinação, a dureza, a rigidez, a incredulidade. Toda ela é colocada ao ponto de nós julgarmos que ela não é apta. Às vezes nós condenamos aqueles que observam o subjetivo, né? Olha, irmão, eu percebi isso em você. Não, pastor, é impressão sua. Bom, eu tenho percebido isso em você. Pode ser impressão, pode não ser, mas não é a primeira vez que eu percebo isso. Não é a primeira vez que eu noto determinada situação em você, comportamento, olhares, disposição. Não é assim. Não é a primeira vez. E se você prestar atenção, é isso que a palavra de Deus faz. Aquilo que nós tentamos esconder, ela revela, porque ela é apta para discernir. Nós falamos assim, não, pastor, é impressão sua.
É só o Senhor que está vendo isso. Eu nunca percebi isso, ninguém falou isso para mim. Nós tentamos tornar a palavra de Deus cega, porque nós achamos que a palavra de Deus não age pelos veículos que o próprio Deus escolhe, que não é somente o pastor, não, é o irmão que está do seu lado. Talvez ele não se dedique tanto a ser um instrumento de graça na sua vida, mas deveria, porque não é só o pastor, não. O irmão que está do seu lado tem que ser esse instrumento, que manuseia a palavra de Deus e é o meio pelo qual ele discerne, porque a palavra de Deus diz, ó, ela é apta para discernir os... Como é que você toca os pensamentos? Agora imagine quando você lê a palavra de Deus e ela lhe confronta e você a domestica e diz, não. E você acha que venceu? Agora quando isso acontece diante de um veículo, diante do instrumento, quando você diz para o pastor, não, e o pastor, é sim. Não, não é não. É sim. Não, eu acho. E aí está o problema, eu acho. É sim. Porque parece que quando você está sozinho no seu quarto, sozinho na tua leitura, parece que você consegue domesticar. Parece que você consegue tornar ela não afiada, não cortante, não apta. Observe, é isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Nós pegamos os nossos sentimentos, as nossas afeições, colocamos diante da palavra de Deus e quando percebemos o quanto os nossos pensamentos e afeições são aterradores, nós o quê? Tememos. E há uma luta que nos esforcemos para entrar. É justamente aquilo para onde a palavra de Deus aponta, a promessa, o descanso de Deus, a eternidade com Deus, a casa de Deus, a morada eterna de Deus. Esforcemos-nos, lutemos-nos. E se você prestar atenção, a luta aqui é contra a incredulidade, irmãos. A luta aqui é um debater contínuo no coração. É golpear o coração com todas as suas mazelas. Covardia, frouxidão, preguiça. Falta de ousadia, de vigor, de perseverança. Esforcemo-nos. Será que não foi por isso que Paulo, entendendo, ele diz que esmurra o seu próprio corpo? Para ele não ser desqualificado naquilo que ele mesmo prega. Esmurro o meu próprio corpo. Nós não temos marcas, temos? De esmurrarmos o nosso próprio corpo. Nós não temos as marcas. Parece que nós temos um poder extraordinário de tornar a palavra de Deus ineficaz, quando o próprio Deus diz que ela é eficaz. E aqui vem um apelo que muitos usam inadequadamente, né? Versículo 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, endureçais o vosso coração. Por quê? Porque alguns endureceram. Alguns endureceram. E olha o destino deles. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós olhamos para a história do povo de Deus, nós temos tantos exemplos de desobediência. Entenda, o exemplo de desobediência para Deus é o exemplo de obediência para si mesmo. Ele escolhe obedecer à sua própria carnalidade, os seus próprios prazeres, os seus próprios sonhos, as suas próprias necessidades. E para fazer isso, sem condenação na sua consciência, ele domestica a palavra de Deus. Ele a torna ineficaz, não penetrante. Porque ninguém consegue viver com peso na consciência, né? Nós não conseguimos. Observa aí, abra em Isaías capítulo 55. Isso daqui é aterrador, porque a palavra de Deus sempre nos revela algo acerca dele e acerca de nós mesmos. Sempre nos revela algo.
E textos que são tão claros que nós repetimos diversas vezes, para nós parece que perderam a eficácia, diante dos quais nós não temos o mínimo temor. Isaías 55:11 diz assim: assim será. Observa que o Senhor está condenando fortemente aqueles que permanecem endurecidos, ao mesmo tempo, e esse é o tom maior aqui, de que ele oferece graça para aqueles que ouvem. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a designei. Para que ele designou, irmãos? Para discernir, para separar, para revelar. Quais são os efeitos dessa palavra, então? Se mesmo diante dela nós encontramos dureza, obstinação e desobediência, mesmo diante dessa palavra cortante, dessa espada cortante, como é que ela é capaz de cortar e ainda assim haver insensibilidade? Como? Ora, tantos e tantos têm medo de uma agulha perfurando o braço. O que dirá de uma palavra cortando e penetrando o coração nos recônditos mais obscuros dele? Talvez o grande problema é que quando essa palavra corta esses recônditos mais escuros e sombrios, e nós até nos esquecemos do que estava lá, porque nós guardamos e jogamos a chave fora, quando nós nos deparamos por isso, nós ficamos com raiva, porque nós não gostamos do que vemos. Sabe quando aconteceu algo vergonhoso com você, aconteceu algo humilhante com você, aconteceu algo que lhe deixa completamente desconcertado, aí todo mundo que está ao seu redor sabe que não pode falar daquilo, porque você é uma pessoa muito encabulada. E sabe que quando falar daquilo, talvez até as pessoas nas suas costas riem sobre isso, mas sabe que quando falar daquilo você vai ficar desconcertado, não vai achar legal, pode até perder a amizade. Aí de repente chega alguém desavisado e começa a falar sobre aquilo e ri tranquilamente daquilo. E você fica com raiva da situação que fez aquilo acontecer e fica com raiva da própria pessoa, porque ela lhe expôs. Ela expôs a sua vulnerabilidade. Ela lhe expôs a vergonha. Ela lhe expôs a pequenez. E aquela situação ridícula que você passou mostrou que você vive de aparências a tal ponto de não entender o que é um gracejo, o que é uma brincadeira, porque você vive de aparências. E quando aquela pessoa lhe expõe, além de ficar com raiva do ato em si ou do acontecimento, você fica com maior raiva de quem? Daquele que lhe expôs. Não é assim que acontece? É desse jeito que acontece. Nós não somos ousados o suficientes para dizer que temos raiva de Deus. Nós não somos ousados o suficientes para dizer que nós não gostamos do que a palavra de Deus faz conosco. Nós não somos. Então nós fazemos isso com a igreja, com os irmãos. Agora a palavra de Deus, ela revela justamente isso. Olha, existem odores repugnantes no seu coração, com os quais você aprendeu a conviver. E você levou outros a conviver com esse odor. E quando a palavra de Deus revela, você não gosta do odor que surge do seu coração, cuja sensibilidade é apenas uma camada, mas a podridão e a dureza está no interior. Não é isso que Paulo diz? É o 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios, capítulo 2.
Vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, está falando aqui dos ministros dele, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que é que o conhecimento de Deus faz com você? Fragrância? Aroma. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. E aí vem o texto. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para todas essas coisas? Olha, o que está fazendo aqui? Está fazendo o seguinte, ó, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos o aroma de Cristo. Os instrumentos da palavra. E no final do versículo 16 diz, não somos nós. Quem é suficiente para essas coisas? Então, imagine que a palavra de Deus penetra o seu coração. O que sai? O versículo 16 está dizendo que pode sair. Uma dessas duas coisas, né? Cheiro de morte ou aroma de vida? O que sai? O autor aos Hebreus nos alerta. Cuidado que nós deveríamos ter diante dessa palavra tão penetrante, tão cortante, tão discernível. Abra o capítulo 3, o versículo 11 de Hebreus. 3:12, desculpa. Diz assim, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A aproximação de si mesmo significa o afastamento de Deus. O desejo por si mesmo significa a repulsa de Deus. Olha o versículo 13 do capítulo 4. Esses versículos, especialmente esse 13 aqui, irmãos, ele é colocado para nós como um alerta mesmo. De que, por mais que nós não sintamos, por mais que nós não percebemos, a palavra de Deus age. Talvez revelando a nossa insensibilidade ao ponto de sermos cortados e não sentir, ao ponto de sermos machucados e não sentir. E isso é prova de condenação contra nós, é o que ele diz, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. O grande problema é porque aqui quem está falando é um homem. Não foi o Espírito Santo que escreveu esse texto, não. Foi um homem. E ele está falando daqueles que endureceram o coração diante da palavra de Deus. A presença, diante da presença de Deus, é diante da pregação da palavra de Deus. Não vá pensar que é diante do sonho, diante de uma visão. Não é isso, não. Nunca aconteceu isso. Você olha de Gênesis a Apocalipse. É a pregação da palavra de Deus, é o anúncio da lei de Deus. Entenda isso. É por meio de pecadores, sim, falhos e frágeis. Essa é a autoridade do púlpito, essa é a autoridade daqueles que manuseiam a palavra de Deus. Os nossos corações são revelados. Quantas vezes isso não aconteceu aqui? Quantas vezes? Numa visita pastoral, num aconselhamento, numa exortação. Quantas vezes o seu coração foi revelado e você se debateu? Quantas vezes? E por ouvir, você é alguém que não era. Por ouvir, você é alguém que não era.
Alguém que você quer esquecer, que foi. O seu casamento hoje é o que não era. Seus filhos hoje são o que não eram. Quantas vezes aconteceu? Por entender que não era homem pecador. É a presença de Deus por meio da sua palavra. A presença de Deus é a pregação fiel, a instrução fiel da palavra de Deus. Ele está lá. Ele está lá, irmãos. Irmãos conseguem perceber a grandiosidade disso, irmãos. Pastor, eu não entendi quando você disse que a gente cega a palavra de Deus, a gente consegue torná-la não cortante. É quando você não tem coragem de macular a sua eficácia e você macula o instrumento. Você macula a mão que manuseia. Até a espada cair das mãos desses. Vocês sabem quantos ministros foram mortos por suas próprias igrejas? A espada caiu das mãos desses. E aqueles que fizeram isso não têm mais os corações discernidos. Derrubaram a espada. Machucaram a mão. Carnalmente nós podemos dizer, venceram. Mas é só carnalmente, porque o versículo termina dizendo que eles prestarão contas. Não é assim que o versículo termina? Sim. É assim que nós tornamos ela cega, ineficaz. Mas entendeu? O próprio Deus está dizendo que ela é eficaz. Ela é a única capaz para discernir. E observa como ela corta de ponta a ponta. Ela é absurdamente penetrante. Tem uma pregação do pastor Steven Lawson, nessa conferência agora Old School. Depois você assiste. Muito boa também. Pelo contrário, todas as coisas estão encobertas. Todas as coisas estão descobertas e patentes e evidentes e impossível de não ser identificadas aos olhos daquele quem temos de prestar conta. E se você prestar atenção, houve aqui uma mudança. Até então nós estávamos diante da palavra. E a mudança sutil só mostra essa união entre o Senhor da palavra, o Senhor da voz e a própria palavra. Desobediência diante da palavra é desobediência diante do próprio Deus. Nós somos expostos, irmãos, pela poderosa palavra de Deus. Às vezes nós não gostamos do que vemos. Às vezes nós somos animados pelo que vemos. Alguns dizem assim, glória a Deus, estamos indo bem. Glória a Deus, é isso mesmo. Glória ao Senhor, é isso que nós temos feito. Glória ao Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor, é isso. Olha, eu acreditava nisso daí mesmo, eu entendia dessa forma mesmo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, é isso. Outros vão dizer, não precisa falar assim. Ele grita muito, né? O culto demora, não é? 1h10 de pregação. Tá quente. Mas não foi o que eu queria dizer. Me entendeu errado. Por quê? Porque para esses, quando a palavra penetra um pouquinho só, sai um odor que ele mesmo não consegue se portar diante do seu próprio coração. Ela mesmo não consegue. Mas a falta de integridade, de ousadia, de honestidade, não permite a sinceridade. Não foi à toa que a hipocrisia foi um dos pecados mais condenados pelo Senhor Jesus. E a hipocrisia só é hipocrisia porque é cometida por religiosos, irmãos.
para o religioso. Quem foi acusado de hipocrisia por Senhor Jesus? Foram os ímpios? Os não-judeus? Foi aqueles que adestraram a palavra de Deus. Domesticaram a poderosa e penetrante palavra de Deus. Ela nos fura e nós nos ajoelhamos, sem olhar para as mãos que manuseiam. Ela nos fura e nós choramos, e nós sangramos, e nós nos debatemos. Pecados são revelados, pecados são expostos. Não ache que você não está sendo perfurado. Talvez você não está sentindo, mas perfurado você está. Eu já contei a história aqui de uma senhorinha da Igreja Batista da Convenção, do Carlito Pamplona, Igreja Batista Aliança, que o Senhor nos usou para nos converter. Ela ouvia a voz de Deus o chamando para a fé. Uma senhorinha, mais de 70 anos. Pintava o cabelinho dela, cabelinho curtinho, pintava o cabelinho dela. Estava lá nos todos os cultos, todas as programações, quando fazíamos reunião de oração, de manhã ela estava lá, quando fazia alguma programação à noite ela estava lá, mas todas as vezes, apesar do Senhor ter a chamado, a única a ser convertida na família dela, era criticada pelos netos, pelos filhos, a única a ser convertida na velhice, Deus o chamou, mas toda vez ela dizia, meu filho, eu não sei o que é, eu não consigo entender a palavra de Deus. Eu disse, mas como, irmão? Eu leio, paro, oro, mas eu não entendo. Eu sei que é uma palavra boa, eu sei mesmo, sabe, que dá uma alegria, dá um conforto, mas como vocês falam aí, como se entendessem profundamente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender desse jeito. E aí nós ficávamos incentivando, continue orando, irmão. O Senhor vai lhe dar graça, o Espírito Santo vai lhe iluminar, você vai perceber, experimentar essa palavra penetrando no seu coração. Aí teve um dia, irmãos, que essa senhorinha veio chorando. E quando chegou na igreja, ela disse, eu entendi, meu filho, eu entendi. Você acredita? Eu li e eu entendi. A palavra falou com o meu coração de uma forma que nunca tinha falado. Eu entendi. Uma mulher de quase 80 anos, irmãos. Viveu tanta coisa pela vida. Se regozijou por ter entendido a palavra de Deus. Cortou. E quando abriu seu coração com o corte, ela viu anseio por Deus. Gozo por Deus. Desejo de Deus. E aquele foi um dos dias mais felizes para ela. Pouco tempo depois o Senhor a chamou. E ela está com ele agora. Essa tem que ser a nossa experiência todas as vezes que ficamos diante da palavra de Deus. Oh, meu Deus, obrigado. Porque eu entendi. Obrigado, porque não há outro com quem eu queira falar mais do que contigo. Não há outro que eu queira ouvir mais do que o Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por penetrar o profundo do nosso coração e nos fazer discernir, ó Deus, os pensamentos. Perdoa, ó Deus, se não gostamos do que a tua palavra revela. Perdoa-nos, ó Deus, se nos causa repulsa a olhar para o nosso próprio coração, o que deveria nos causar absurda gratidão, porque nós mesmos sentindo repulso, ó Deus, o Senhor que vê mais do que nós, simplesmente nos ama, mesmo vendo o que está lá. Ó Deus, nós temos sido tão instruídos por tua palavra. São tantas programações que nós temos aqui, ó Deus,
para nos instruir de tantos os lados, todos os lados, sobre como homens devem se portar no lar, no casamento, famílias devem ser edificadas, como a vida de oração deve ser desenvolvida, sobre a lei do Senhor, sobre a esperança, sobre a nossa santificação, a nossa própria fé. Ó Senhor, que graça nós temos recebido de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, na incredulidade. Ajuda-nos na repulsa. Mostra-nos que não existe nada maior e melhor do que ser revelado pelo Senhor. E depois disso, nos dobrarmos diante de Ti, ó Deus, contristados, impactados pela maldade e também ainda mais impactados pelo Teu amor diante de tanta maldade. Expõe-nos, ó Deus, expõe-nos com a Tua palavra. Em nome de Jesus rogamos a Ti, Pai.